Bem-vindo ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tornando-se membro do canal, você tem acesso à nossa biblioteca. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Atenção! O trabalho de Zecharia Sitchin consistiu apenas em reinterpretar os textos antigos que já estavam traduzidos em sua época. Zecharia Sitchin apresenta apenas uma releitura, uma reinterpretação, baseando-se naquilo que já existia ao seu tempo, elaborado por especialistas acadêmicos em língua e cultura suméria e do Antigo Oriente Próximo. Lembrando que nenhum especialista consegue nos dizer como os sumérios tinham conhecimento da existência de Plutão. O deus Amon, a cujas ordens os egípcios atribuíam a própria crueldade nas batalhas, tinha um seu igual no Deus de Israel. Vejamos a citação do profeta Jeremias. Assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: punirei Amon, Deus de Tebas, e os que nele confiam, e levarei a retribuição contra o Egito, seus deuses, faraós e reis. Essa disputa, como nos conta a Bíblia, não tinha fim. Já 1000 anos antes, na época do Êxodo, Yahvé, o Deus de Israel, fez cair sobre o Egito uma série de pragas, com o objetivo não apenas de amolecer o coração do faraó, mas também para funcionar como um julgamento contra todos os deuses do Egito. Obviamente, nós sabemos que esta questão de pragas no Egito, ela não é literal, mas totalmente alegórica e simbólica. Só que estas memórias que vão desaguar em situações alegóricas e simbólicas tem um teatro que aconteceu, um ato que ocorreu. Atos que inspiraram as literaturas posteriores. Estes atos, que eu venho dizendo em vídeos anteriores, de tempos imemoriais, traz sobre a sua realidade as batalhas antigas entre aspas, deuses, entre os governantes, os seres extraterrenos, que a sua presença aqui em nosso planeta irá impulsionar, desencadear a evolução dos humanos, principalmente daqueles que somos nós, a nossa espécie, Homo sapiens. Exatamente. Então, houve uma batalha entre seres extraterrenos aqui que tinham os mesmos interesses escusos que nós humanos, porque nada mais são do que outros tipos de raças humanoides ou humanos, por assim dizer, que pararam aqui por uma razão. E um dia eu irei aos livros dos escritores que falam sobre esta razão, baseados em literaturas como textos sumérios, Cabalá, textos egípcios e por aí vai. Assim como eu já falei de Mauro Biglino, e agora estou falando de Zecharia Sitchin. Mauro Biglino, um dos maiores exegetas vivos na atualidade. Zecharia Sitchin, ele não inventou nada. Ele só pegou o que já existia à sua época e foi reinterpretando com um olhar interessante que alguém deve ter dado um empurrão a ele. A milagrosa partida dos israelitas na direção da Terra Prometida, escapando da servidão, é atribuída
a uma intervenção direta de Yahweh ou Yahvé. E tendo saído de Sucote, acamparam em Etam, à entrada do deserto, e Yahwé ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e à noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. Houve em seguida uma batalha, que o faraó evitou deixar registrada em inscrições, mas que é contada no Êxodo. Aí aqui já é uma percepção literalista de Zacarias Sitchin. Mas de acordo com as descrições de alguns talmudistas antigos, que Mauro Biglino cita em seu livro, é obviamente que você está vendo o deslocamento de uma nave, um equipamento aeroespacial, por assim dizer. É óbvio que você está vendo isso. Você não está vendo nenhum milagre, nenhuma coluna de nuvem. Você só está vendo um equipamento voando acima de um povo. Olha, histórias de êxodos existem várias histórias, melhor dizendo. Inclusive o êxodo da Atlântida. Exatamente, o êxodo Atlântico. E o que nós estamos falando aqui, esse trecho especificamente, então eu vou falar logo, está muito vinculado às ocorrências do êxodo Atlântida. Mas como assim? Você acabou de nos dizer que o êxodo tem as suas memórias, suas origens memoriais no êxodo de Aquente Atem. Sim, você tem que perceber as diversas camadas de tradições que estão no texto bíblico. A história do êxodo de Aquente Atem vai até um ponto. De um outro ponto e outras culturas históricas estão dentro do êxodo. Então você tem no êxodo não só o êxodo de Aquente Atem ali, você tem também um êxodo Atlante, exatamente, daqueles que fugiram antes da queda da Atlântida, exatamente. Então você tem várias culturas colocadas ali, porque óbvio o texto é uma narrativa simbólica. E o êxodo, ele sempre é um ato cíclico na história da humanidade. Existem vários êxodos de diversos lugares. E o comportamento humano em face a êxodos sempre é o mesmo. Procurar um novo local de assentamento, preservação da cultura que se tinha, da tecnologia. Se você não preserva a tecnologia do local que está sendo destruído, você não consegue progredir no próximo lugar onde você vai estar se assentando. O próximo local onde você está se assentando tem que se manter a sua identidade. Vários aspectos arquetípicos. Então, vários segredos da psique humana, residem na questão de como você saber se portar em ciclos de destruição, em fazer êxodos. E isso também diz respeito à espiritualidade humana. Exatamente. Na Kabbalah, na tradição esotérica judaica, que vem desde a tradição oral até ser colocada no papel, e do qual o Novo Testamento absorve essa tradição cabalística, que a época do Novo Testamento era uma tradição oral ainda não escrita, o Egito é o mundo material. O Egito é a realidade, é o quaternário. O Egito é o mundo das causas. E Israel, a Canaã, a terra prometida, esse é o local onde você sai da matéria e faz a sua ascensão para o espírito, para o mundo dos efeitos, para o mundo da vontade. O Egito é o mundo dos desejos. A Canaã é o mundo das vontades, é o mundo das causas e não o mundo dos efeitos. Então aí ainda podemos aprofundar muito mais esta sabedoria antiga. Na religião evangélica protestante, o Egito é o mundo, é a tua vida no mundo. Tem que rir, entendeu? É muito mais profundo do que isso. Não tem a ver com uma religiosidade professada, tem a ver com uma preservação e quando você vai de encontro a uma genuína espiritualidade.
O Egito simboliza o seu nascimento, a sua queda na matéria, exatamente, sua encarnação na matéria. E a Canaã, ela vai representar a sua ascensão de volta à realidade espiritual, não sendo praticada na sua morte, mas em vida. Você ascender o quaternário, ascender o mundo dos efeitos, ascender o mundo dos desejos ainda em vida, fazer a sua peregrinação para o mundo da vontade, o mundo das causas e não dos efeitos. É isso que quer dizer esta metáfora, este símbolo em um momento inicial, porque se aprofunda muito mais do que isso, e isso não está somente na tradição israelita, que vem da tradição egípcia, que esse termo vem de Alto e Baixo Egito. Exatamente. O faraó era chamado de o Senhor das Duas Terras, e geograficamente o Alto e o Baixo Egito representa isso. O Alto Egito é o lugar celeste, é o lugar onde está a cabeça do faraó, e o Baixo Egito significa o mundo dos efeitos. Eu espero ter conseguido ser claro nessa questão de causa e efeito, desejo e vontade. Por isso que mesmo quando o Egito estava unificado, o faraó, após a iniciação de coroação, ele era declarado o Senhor das Duas Terras, porque na verdade o faraó era senhor de si mesmo. Ele dominou o seu corpo, dominou a matéria e unificou-se ao seu espírito, ao seu eu verdadeiro. Tiveram faraós que realmente chegaram a isso, e tiveram faraós que era tudo garganta, papo furado, que era só título mesmo, ele não alcançou nada disso. E o coração de Faraó e seus servos mudaram a respeito do povo, e os egípcios seguiram depois dele, e os alcançaram acampados junto ao mar. E Yahweh, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Ao alvorecer, quando os egípcios deram-se conta do que tinha acontecido, o faraó mandou os seus carros perseguirem os israelitas. Mas, na vigília da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Yahweh, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e nele lançou confusão. Ele empurrou as rodas de seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença dos israelitas, porque Yahweh combate a favor deles contra o Egito. Inclusive, os Elohim, os Teós, os Duates, os Dananas, os Devas, os Sanshiro, dê o nome que você quiser, eram conhecidos da antiguidade. Esses deuses governantes, que depois muitos deles serão representados nos panteões de deuses, eles eram conhecidos da antiguidade. Os povos lá antigos, lá de antes da pré-história, né? Que a ciência nossa ainda está falando de pré-história, ok? Mas não de ciclos históricos, ciclos da humanidade. Mas tudo bem, um dia eles vão chegar lá, vão encontrar as fontes. Aliás, muitos já estão chegando, não é verdade? Você já leu o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador israelense Yuval Noah Harari? Então leia esse livro. Talvez faremos até alguns conteúdos aqui no canal com o conhecimento antropológico histórico que está naquele livro. Mas o governante egípcio que perseguiu os israelitas ordenou que seus carros continuassem o ataque. O resultado lhe foi calamitoso, e as águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que os havia seguido no mar, e não escapou um só deles. E Israel viu o grande poder que Yahweh havia mostrado contra os egípcios. A linguagem bíblica é quase idêntica à que um faraó posterior, Ramsés II,
usou para descrever o milagroso aparecimento de Amon-Ra durante a decisiva batalha contra os hititas em 1286 antes da Era Comum. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando esta série de vídeos. O verdadeiro Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreva no canal e você que já é inscrito, ative o sino das notificações. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.